Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. E aí, jovial e jovianas, eu sou Cleberson Klein, estou aqui para o nosso 5º episódio do podcast Converso. Um podcast totalmente pensado e dedicado a você, estudante da lição da Escola Sabatina. Fala galera, conversos, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Assim como a gente diz toda semana, você é muito bem-vindo ao nosso podcast Converso. É isso aí, meu. A gente não vê a hora de chegar quinta-feira, né, Eric? Rapaz, cada quinta-feira é esperando a próxima quinta-feira. Pois é assim mesmo. E é isso aí, estamos aí no nosso 5º episódio, muito bacana, muito legal. Na semana que vem teremos aí um amigo, um convidado, Antônio Carlos Moura. Aí sim, já tá dando spoiler aí da próxima semana. Da próxima semana, da nossa 6ª lição, né, cara? Muito bacana. É isso aí. E Cleberson, onde que a pessoa pode encontrar o podcast? Fala aí pra gente. Cara, nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, no YouTube. E quando você chegar no YouTube, o que tem que fazer, Eric? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, seu joinha. Isso aí. De ativar o sininho para receber as notificações ali, os vídeos novos, compartilhar com os amigos. Isso aí. E também não se esqueça de deixar seus comentários, falar de onde você está ouvindo e participe sempre com a gente. Muito bacana. E aí, Eric, e a semana, cara, como que foi? Tranquilo? Cara, tá uma semana boa, semana tranquila. E o carro, tá arrumando? Carro tá arrumando. Carro tá arrumando. Falar exercitando carro, um pouco mais, rapaz, né? Falar em carro. Bateram no carro, né, dele semana passada. Quem ouviu aí? Se você não ouviu, volta no episódio Se você não ouviu, volta no episódio 4, que você vai ver a história do Eric bater no carro dele. E hoje o cara tava sem carro e pediu carona pra todo mundo. Ninguém deu carona pra ele. Sabe como que ele fez? Ele veio a pé. Ele veio a pé lá da Gleba pra cá. E o interessante, cara, que ele veio a pé e chegou primeiro que a gente. Ô, Eric, essas parabéns, coisas a gente cara. não comenta, né? Você é fera, hein, meu? Isso aí. É nóis. Mas Muito também bem. sair 3 horas da tarde, né? Pra chegar aqui no... É isso aí. Importante é chegar na hora pra começar aí o nosso episódio. É isso aí, Cleberson. E mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando também que você pode adquirir a lição aí na internet, nas lojas americanas. Isso Americanas aí. Não, né? As lojas americanas ainda não. Mas as lojas Google. você pode adquirir a lição ali na Novo Tempo Store. Não se esqueça. Exatamente. E é muito importante que você tenha esse guia de estudo para todos os dias você estudar um pouco, aprender um pouco mais sobre as alianças. E, Cleberson, a gente está vendo que cada semana é um novo aprendizado. Cada semana é um assunto novo que a gente vê e estuda, né? E é legal que você vai estudando a cada tema, a cada lição, e você vai vendo que se você não estudou para trás, você não vai perder. Verdade. Então, se por exemplo, por acaso, você está chegando aqui hoje, primeira vez que está ouvindo, volte lá, tem todos os episódios da lição desse trimestre, assista todos ali, a gente está fazendo um resumo bem legal da lição, você vai gostar e vai estar acompanhando aí a sequência dos temas aí, desse tema da aliança, que é muito bacana. Isso é verdade, Cleberson. Importante ter todos esses conceitos que foram estudados nas lições anteriores, né? E interessante que, já para a gente introduzir aqui, e para entender o assunto dessa semana, tem 2 conceitos importantes que já foram estudados que é importante relembrar aqui para trabalhar a conversa de hoje, né? O primeiro assunto aí, Cleberson, é que o tempo todo a gente ouviu falar de 2 alianças, né? Sim. A antiga aliança e a nova aliança, porém elas são uma aliança só. Elas fazem parte de uma aliança eterna, de uma aliança maior. Né? Sim. A aliança do Sinai e a aliança da cruz, né? A nova aliança. Então, as duas fazem parte da mesma aliança, que é a aliança eterna, e a aliança eterna nada mais é que o Evangelho de Cristo, as boas novas. E lembrando que as boas novas de Cristo, quais são as boas novas de Cristo? Que ele veio até essa terra, morreu por nós, pelos nossos pecados, né? Exato. E um outro conceito importante, além de entender que é uma só aliança, é a questão da aliança histórica e a aliança experiencial, que as duas têm uma certa diferença ali, né? Basicamente, a aliança histórica, ela se refere ao tempo histórico, né? Ali do período da Bíblia, do período da vida.
Em que sentido? A aliança histórica, Cleverson, ela trata ali até chegar no Novo Testamento, né? Até a vinda de Jesus. Então, tudo que aconteceu antes de Jesus se trata da antiga aliança histórica, né? Sim. E aí, quando Jesus ele vem, passa a se viver a nova aliança histórica, né? Porque Jesus ele vem, ele vive, né? Ele morre, ele ressuscita, e aí já ali é uma nova, entre aspas, aliança histórica, né? E a aliança experiencial, ela é diferente em que sentido, né? Que é importante a gente entender. A aliança experiencial é a experiência que nós temos, Resposta que nós damos para essa aliança que é feita com Deus. Sim. Então, por exemplo, a gente pode viver na nova aliança histórica, que a gente vive depois de Jesus, Sim. né? Porém, a gente pode viver na antiga aliança experiencial. O que é a antiga aliança experiencial? É a resposta que a gente dá vivendo em cima das leis. Sim. Né? Entender, aceitar, né? Uhum. Então, assim... Entender, aceitar e ver que é importante aquilo ali. Aquilo não foi uma Exato. coisa que ficou lá na história. Ah, não, que ficou pra trás. Uhum. Aqui não tem necessidade mais. Não, a gente precisa entender, é uma aliança histórica. Porém, eu preciso viver aquilo ainda. Eu preciso aceitar, eu preciso entender que aquilo que Jesus escreveu, aquelas leis, é bom pra mim até hoje. Sim, então, sim. Mas, exatamente. E aí, a resposta que a gente dá diante dessa lei, ela é diferente quando a gente vive a nova aliança. Porque o que é viver na antiga aliança experiencial? É a gente viver a lei sim. só pela lei. Só pela lei. Cumprir a lei, achando que a lei vai salvar a gente, mas, no entanto, Exatamente. que salva é a graça de Deus. Sim. E quando a gente entende que é a graça de Deus que salva, a gente vive Começa a ver a nova aliança experiencial. experiencial. Né? Exatamente. E essa semana, dando essa introdução, então, qual que é o assunto da semana aí, Cleverson? Batalha das Alianças. Tem uma treta aí, né? Cara, Toda semana parece que tem batalha, tem treta aí, né? Mas o interessante é o seguinte, quando eu vi o tema da lição, na semana passada, cara, essa lição vai ter treta entre as alianças aí. É conflito, é divergência entre uma aliança e entre a outra. Mas quando você pega pra estudar a lição, não tem nada a ver com batalha, né? Na realidade é outra batalha. Existe uma batalha, mas não a batalha Existe uma batalha, mas não tem nada a ver uma batalha entre uma aliança e a outra, né? Exatamente. Essa semana, ela trouxe um assunto aí que essa batalha, essa treta, ela não é com as alianças históricas. Sim. Não é a antiga aliança histórica ali, as leis nos sinais e com a graça de Cristo, né, ali do Novo Testamento. Não é dessa guerra, dessa batalha que a gente acha que é. O conflito aí, né, a batalha, é a nossa resposta, né? É Exatamente, a nossa resposta exatamente. à aliança eterna, ao Evangelho. Então essa semana, essa nossa conversa, ela é em cima da aliança experiencial. Isso mesmo. Que é a resposta que a gente dá diante da aliança que a gente faz com Deus, né? E aí, de uma forma geral, que tipo de resposta que a gente pode dar para Deus? Seja lá a resposta certa ou a resposta errada, mas que tipo de respostas que a gente pode dar para Deus quando Deus ele pede alguma coisa para nós? Então, quando a gente entende o que é essa batalha, que é a batalha da carne e do espírito, certo? Correto? Então, quando a gente aceita fazer a vontade de Deus, aceita, a gente entende e aceita, porque é muito bonito a gente falar, nossa, nova aliança, quando Jesus morreu na cruz, mas usar isso aí de uma forma superficial não vai adiantar nada, não é verdade? Pra quê? Ou seja, se a gente não aceitar o que Jesus fez por cada um de nós, por mim, por você, foi em vão a morte de Cristo, não é verdade? Então, a nossa resposta é isso aí, é a gente aceitando, a gente entendendo, a gente vivendo essa experiência da nova aliança, levando o evangelho a outras pessoas, compartilhando o evangelho, compartilhando as boas novas. Então essa é a principal e a melhor resposta que a gente pode dar a isso que Jesus fez por cada um de nós. Não, perfeito. Tem um verso aqui, ó, pra gente começar a entender, aqui em Romanos capítulo 8, no verso 5, fala assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, né? Então aqui a gente vê que são dois conceitos, carne e espírito, e que a batalha, a guerra, ela acontece entre um e outro, né? Mas o mais louco, cara, é o verso 6, né? Que fala assim, ó, de Romanos 8, verso 6.
Porque o pendor da carne dá para a morte, Uhum. mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então o que fala aqui? Cara, basicamente assim, ó, a nossa resposta de vida na carne, e a gente vai falar um pouco mais sobre o que é isso, não é o churrasquinho do fim de semana, não tem nada a ver. Mas a resposta na carne, cara, ela é uma resposta de morte. Sim. Agora a resposta no espírito é uma resposta para a vida, Sim. né? E pra gente entender um pouquinho, o que é viver na carne, o que é viver no espírito. A Bíblia fala aí de algumas coisas algumas obras da carne. Lá em Gálatas 5, deixa eu ver aqui, vamos lá. Gálatas 5, 19 a 24. Quem achar primeiro aí? Já pode ler, né? Rapaz, esse negócio de comprar a Bíblia na promoção, ó, essa aqui não tem Gálatas. Essa não tem Gálatas, não? Acho que não tem Gálatas, cara. A minha não tem os versos. O pessoal falou, compra uma Bíblia na promoção que tava vendendo, aí eu fui comprar e... não, tem sim. Achei que não tinha. Gálatas, Novo Testamento, pra quem não sabe, Muito né? bem. Gálatas 5, 19 a 24, né? Vamos ver o que está falando ali. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Muito bem, cara, tem bastante coisa aí, hein? Ciúme aí, né? As mulheres ciumentas aí, né? A mulherada aí pode... Pessoal aí, ó, tudo obra da carne, hein, mulherada? Nada disso, hein? Ter ciúme aí. Clarison, vamos comentar da carne aqui, cara, Sim. porque quando a gente lê esse começo aí, cara, idolatria, feitiçaria, né? Você acha que os negócios meio longe, assim, né? Prostituição. Cara, mas se for parar pra ver e analisar, tudo aqui de alguma forma acaba atingindo a gente. Você falou de ciúmes, né? Uhum. Ciúmes parece uma coisa tão boba. Cara, mas Pois é. a Bíblia fala que ciúmes é uma obra da carne. Sim. Né? Por que ciúmes o que é o ciúmes, né? Só pra gente pegar como exemplo aí. Cara, ciúmes é porque eu gosto da pessoa, a Quero só pessoa pra é mim, minha, eu quero ou só seja, pra cara, mim. é egoísmo, Egoísmo, né? exatamente. Não que a gente tem que liberar Claro. pros outros, né? Mas tu tem um limite, né? Tem um limite. Mas ó, outra coisa aqui que fala que é fruto da carne, cara, ira. Ira. E no trânsito? Você que anda muito, viaja muito, você já ficou irado, você já ficou Rapaz, bravo no trânsito já ou não? aconteceu, eu tenho me controlado bastante, mas acontece bastante. Quer ver, ó, eu que viajo bastante, geralmente motorista, o motorista vai saber isso aí. Quando você é queimado na luz por alguém, o que é queimado na luz? Você tá ali e alguém vem atrás, dá um farol alto em você, isso aí é queimar na luz, isso aí rapaz, sobe um sangue no motorista. Então eu já fiz algumas coisas já no Mas passado. Mas o que você aí. faz? Aí você anda devagarinho só pra provocar Não, o cara por exemplo, ou não? tá, então vamos lá. Vamos entender aí. Eu já fiz isso, mas não faço mais, tá? Agora eu vivia na carne, agora eu tô no espírito, né? Então eu parei. Mas, por exemplo, eu tô fazendo uma ultrapassagem de um caminhão numa subida ali e tal, beleza. Pista dupla, eu tô na faixa da esquerda. E aí você tá ultrapassando e vem um bonitão dando sinal atrás. Uhum. Um carro bem mais possante que o seu, né? E aí, cara, o que eu faço? Geralmente eu continuo na esquerda, passo ali o caminhão que tiver que passar. Continuava, quer dizer. Passo e continuo na esquerda por um tempão. E o carro fica atrás. E aí ele fica meio, pô, o cara não vai... E aí eu ainda dou umas freadinhas assim. Dou umas freadinhas pelo cara sentir. Só que é o seguinte, provocar, né? Aí eu jogo pra direita, aí o cara vai ultrapassar. Só que daí quando o cara vai chegar perto de mim assim, eu dou aquela crescida no banco assim, na janela assim, coloco o braço pra fora, dou aquela olhadona assim, aí o cara já passa assim, olhando direto pra frente, nem pra direita, entendeu? É assim, é uma técnica, né? Porque se você ficar meio baixadinho, o cara fala, é pequenininho, né? Vamos. É assim. Isso aí é uma obra da carne, ou não? E outra coisa, é obra da carne isso aí, gente, é obra da carne. Agora, outra coisa interessante, ira no trânsito, você tá falando do trânsito também aqui, né? Por exemplo, na cidade. Você tá parado no semáforo, e aí o semáforo abriu, certo? Uhum. E o cara tá dormindo na frente. Ou no celular, né? Ou no celular, acontece bastante. Hoje em dia é mais no celular. Você tem duas formas de chamar a atenção do colega. Se você fala assim, você faz a buzina fala. Você vai assim, ó, bim, bim, ô companheiro, abriu o sinaleiro. Agora você vai, bim, ô rapaz, tu não abriu, não sei o que, e a xinga, entendeu? A buzina, você xinga o cara através da buzina. Entendi. Então E como você buzinava? Hã? Você buzinava da Não, primeira bim, forma ou... Bim, bim, né? Era só assim que você buzinava? Bim, bim,
É, bem tranquilinho, né? Entendi, Pode ter. entendi. Trânsito Essa é uma coisa- buzina é obra do Espírito. É, obra do Espírito. Essa buzina aqui, ó. Bim, bim. Ô, companheiro, abriu. Bim, bim. É da carne. Isso aqui é da carne, cara. Isso aqui Entendi. é- Aí, galera, presta então pra atenção. vocês aprenderem aí É. de forma prática Exatamente. o que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Então a gente tem que orar muito pra sair de casa de manhã, quando pegar o trânsito aí. Londrina é um trânsito complicado. E pra gente saber que a carne tá ali, ó, louca pra fazer, né? As coisas erradas ali. Então a gente tem que orar bastante pra sair calmo, tranquilo. Isso aí, galera. Isso aí pra gente ver um pouquinho que, a obra da carne, ela tá muito próximo a nós, Muito né? viva, né, cara? Cara, na verdade, Muito a gente é nascido da carne, né? Exatamente. A nossa natureza é pecaminosa. Exato, Isso exato. aí Então que é o- isso aí, ó, cara, essas coisas ficam em nós, né? Pô, inveja, glutonaria, quem gosta de comer muito aí, Exato. tem a gula, né? É. Então é complicado. E aí, Cleverson, continuando no verso ali, eu tenho o fruto do Espírito, né? No verso 22. O que fala aí? Quais são os frutos do Espírito? Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cara, olha que interessante. Você vê que é tudo ao contrário Pois é. das obras da carne, né? Sim. Então isso aí é uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito, ela precisa ressaltar todas essas Mas o características, né? interessante, cara, às vezes a gente tá falando aqui, nossa, parece que é fácil, né? Nossa, como é fácil. Nossa, Eric, eu e você, a gente vive no espírito tranquilo, rapaz. Não vive. A luta é pra todo mundo, né? Exatamente. É uma luta constante todos os dias. E tanto que a própria lição fala que a gente só consegue essa vitória, só consegue vencer os desejos da carne com Cristo. Aceitando o evangelho, aceitando a nova aliança, aceitando o sangue que Jesus derramou na cruz por cada um de nós. Não adianta, não tem outra forma, é só assim mesmo. E um exemplo disso aí, ó, eu vou ler em João capítulo 3, verso 6, que fala assim, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Cara, esse verso aqui é muito louco, por quê? É mesmo. O contexto desse verso é ali no encontro de Nicodemos com Jesus, né? Sim. E quem que era Nicodemos? Cara, Nicodemos era um fariseu, e era um fariseu importante ali, fala que ele era um dos principais dos judeus. Não sei se você já viu, se você já ouviu falar da série The Chosen. Cara, já. Você chegou a assistir ou ainda cheguei a não? assistir, não cheguei a Cara, assistir. essa série aí, ó, Não cheguei a recomendo. assistir porque acho que não tem no Netflix, né? Não tem. Eu não achei É um lugar nenhum. aplicativo, Eu ainda é um não aplicativo. achei. É aplicativo, né? É, aplicativo. Beleza. Cara, essa É boa série, mesmo? cara, é Legal? demais, Eu demais. procurei. Essa semana eu tava procurando, tentando achar e não encontrei. Só pesquisar ali, ó, The Tá. Chosen ali no aplicativo, baixa, você consegue assistir por lá. Dá certo? Beleza. E o interessante, né, eu não vou dar tanto Sim, spoiler assim manda não, ver. né? Mas só que um dos momentos retrata esse encontro de Nicodemos com Jesus. Quando a gente lê na Bíblia, a gente só vê que ele é um fariseu e tal, conversou com Jesus, beleza. Mas a série, cara, ela retrata de uma forma muito profunda esse encontro, né? Porque Nicodemos, quando fala que ele era um fariseu, um dos principais, cara, a série retrata ele ali como um professor importante, né? Ele era referência para os outros fariseus que estavam aprendendo. E aí ele começa a ter um conflito na vida dele, porque ele começa a ouvir falar de Jesus, né? Jesus, ele começa a pregar para as pessoas e tal, e aí começa esses ruídos aí sobre Jesus. Nicodemos fica incomodado, porque, pô, ele é fariseu, né? Aprendeu tal coisa, não sei o quê. Mas como assim alguém, né, que tá pregando, as pessoas estão indo atrás dele e tal? E ele fica curioso, ele vai conversar com Jesus. E aí, quando ele vai conversar com Jesus, a gente entende esse verso aqui, o verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Jesus, ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. E ele não entendia o que era nascer de novo. Tanto que aqui nos versos fala assim, mas como que eu vou nascer de novo, né? Se eu já sou velho, né? Como que nasce? Né? Ele não entendia o que era nascer de novo. Voltar pro ventre da minha mãe? E aí o nascer de novo é o que você falou, é entregar a vida para Jesus, para ter uma nova vida, né? E essa questão aí, o Eric, de nascer de novo, é interessante uma passagem que tem lá em Gálatas 3, 2 a 6, cara. Vamos acompanhar aqui, ó. Gálatas 3, de 2 a 6. Diz o seguinte: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A gente estava, antes de começar a gravação aqui, a gente estava conversando sobre isso, né, Eric? Uhum. Sabe, quando a pessoa se batiza, né?
ela tem alguns caminhos a seguir, né? No começo ali, ela tá ali empolgada com o evangelho. Sim. Só que, às vezes, acontece da pessoa trilhar alguns caminhos que podem ser perigosos, né? Que são perigosos. Que é a questão de achar que ela, para ser salva, tem que cumprir a lei, toda a risca. E não é muito difícil, é comum você encontrar quando a pessoa acabou de se batizar. Tipo um fariseuzão ali, né? Aquele fanático, né? A palavra que a gente tem usado muito é fanático, né? A pessoa fanática que... Não, eu faço isso, você não faz. Olha, eu guardo o sábado certinho, mas eu passei ali, ouvi um irmão... E começa a julgar o outro, né? Exatamente. Começa a julgar o outro. Você começa a usar a lei para julgar as pessoas, né? Então isso aí seria um legalista, né? Fariseu, né? Então, e tem aquela pessoa também que pode ir para um outro lado. Não, é tudo graça, né? É graça, Jesus morreu na cruz, tá tudo certo, tá tudo salvo, não tem problema. Então, é bem importante a gente se atentar a esses detalhes aí. Quanto a interessante, né, que a pessoa nasceu no espírito, mas ela escolheu viver na carne, pois né? Então, é bem a questão da nossa resposta para Deus, né? Como a gente vai responder essa aliança que Deus faz com a gente, né? E, Cleverson, essa batalha, cara, toda batalha existe um campo de batalha. Sim. Né? Se você for ver na guerra ali entre uma nação e outra, aconteceu em um campo, aconteceu em algum lugar, né? E essa batalha acontece aonde? Cara, no nosso coração, na nossa mente, cara. Então, assim, essa guerra, a lição traz um tema aí. E é uma guerra mesmo, exatamente, né? Que acontece, né? Zona de guerra pessoal. Tá em algum dia da lição, não sei se é segunda ou terça, que fala sobre isso aí. E qual que é a tendência nossa, né, da carne? A tendência do corpo é a gente ficar paradinho ali, a gente não querer ir na igreja, a gente não querer estudar lição, a gente não querer orar, a gente não querer fazer uma visita missionária. Essa, cara, não adianta, essa é normal, é uma luta constante. Não adianta eu falar assim, eu me batizei já há 30 anos, eu sou um líder, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um pastor, eu sou um cantor, eu sou outra coisa. Não, todos nós temos esse desejo da carne embutido aqui mesmo. É uma luta constante, então a gente tem que estar sempre alimentando. A gente tem que ver o que a gente vai alimentar. Os desejos da carne ou os desejos do espírito. Né? E você já sentiu essa guerra aí entre carne e espírito dentro de você, cara? Como que não? Direto. Isso aí é uma coisa que acontece com frequência. Quando a gente estava conversando sobre isso aí, me veio à mente, né? Uma das guerras que acontece dentro de mim, assim, né? No meu coração e tal. Teve uma época que... Cara, pra fazer devocional tava horrível. Sim. Tava horrível. Você acordava assim em cima da hora, na correria, e era aquela loucura toda, e às vezes não orava ali de manhã, não lia a Bíblia de manhã, a escola sabatina e tal. E aí, chegou um momento que falei, o Espírito começou a falar mais alto, assim, sabe? O Espírito Santo falou assim, Eric, você tem que tomar um jeito, cara, você tem que melhorar o seu devocional, né? E aí, cara, é uma guerra constante. Foi uma guerra ali porque eu coloquei despertador, aí despertador tocava, eu olhava no relógio, falei, e agora? Eu vou dormir, né? Ou eu vou fazer meu devocional, né? E aí falei, não, decisão. Eu vou fazer. Sim. Aí comecei a fazer, começa a ver no espírito, depois de um tempo vem a carne de novo e bate a preguiça. Sim. Cara, é o que você falou. É uma guerra na nossa vida. Sim. Né? E o interessante é o seguinte, como eu já comentei anteriormente, como que a gente pode facilitar isso aí, essa guerra? Cara, é alimentando. Como eu estou alimentando mais a carne ou eu estou alimentando mais o espírito? Você comentou sobre o seu devocional. Mas é importante o seguinte, pra gente assistir uma série, cara, é muito fácil. É rapidinho. Pra gente assistir um filme, é muito fácil. Pra mim assistir um jogo de futebol, é muito fácil. Falando de jogo de futebol, tem jogo do Palmeiras, hein? Ontem? Hoje. Não. Não é não? O Palmeiras jogou, cara, tá por fora, hein? Hoje é do São Paulo. Pois é, São Paulo, o Palmeiras ganhou essa semana de 5-0, o Flamengo ganhou de 4-1 e o São Paulo joga hoje, cara. Não, o Palmeiras tem hoje também. Que palmeirense é esse? É mesmo? É. Tem hoje? Tem. Pelo Paulistão? Paulista. Beleza, vamos voltar então aqui, vamos Foca focar. aqui, vai. Então assim, pra gente fazer tudo isso aí, assistir um filme, um jogo, fazer qualquer outra coisa, é fácil, e jogar uma bola, e a gente e fazer uma caminhada com os colegas é muito fácil. Isso aí é tranquilo. Agora sim, pra gente dedicar um estudo, pra gente tirar meia hora. Cara, e a gente tá falando de coisas que não são teoricamente pecados, exato, né? Exato, coisas... Sim. Então sim, mas por quê? Só que não é coisa que são pecados, são coisas assim, só que
tá tomando tempo de você alimentar o seu... vamos supor, por exemplo, beleza, eu vou assistir um jogo hoje que é 2 horas. Mas eu também vou fazer um estudo da minha Bíblia, minha meditação de 2 horas. A gente vai fazer? É muito difícil. Então assim, a gente tem que alimentar, buscar fazer as coisas de Deus, o nosso devocional, os nossos momentos de oração, o estudo da lição, aquele estudo da lição bem feito, gente. Aquele estudo da lição que você coloca a sua Bíblia. Não aquele que você pega só o celular ali e vê, né, e não vê nem as passagens da Bíblia. Acontece muito, cara. Eu já fiz muito isso. Sim. Às vezes acontece comigo também. Mas a gente tem que nos esforçar pra gente estar alimentando esse desejo do Espírito aí. Pra que ele possa vencer. É o equilíbrio. Pra vencer os desejos da carne. Porque se a gente não alimentar, não tem. E sabe uma coisa importante nessa guerra aí, Cleverson, que você falou de alimentar, né? Cara, a gente tem que escolher um dos lados dessa guerra. E a gente tem como exemplo, cara, a vida de Jesus. Né? Jesus, ele passou por essa... Ele teve esse mesmo campo de batalha que nós temos, né? Ele esteve nessa mesma zona de guerra. Por quê? Porque Jesus, ele desceu até essa terra, né? A gente está até conversando aqui, como que Jesus estava lá no céu. Jesus estava bem tranquilo lá no céu, de boa, né? Talvez até sentado debaixo de uma árvore lá, numa rede, tranquilo. Aí, de repente, Adão e Eva peca, e aí, né? Peraí, vamos ter que tirar o plano aí, né? Do papel ali, vamos colocar em ação, né? Aí Jesus vem... sofre tudo que sofreu por nós, como ser humano, né? As dores, sentiu fome, foi tentado, teve todas as opções para pecar, mas não pecou, venceu, deixou o exemplo de que a gente pode vencer as tentações. E Hebreus capítulo 4, verso 15 fala assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cara, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. Em tudo que a gente possa imaginar, Jesus, ele passou por tentação, né? Mas só que ele não pecou. E o interessante, cara, é que essa questão que você está falando de Jesus não pecou, às vezes a gente peca e a gente fala, eu fui longe demais, eu não tenho mais jeito, meu pecado é muito grande, meu pecado não tem o que fazer, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Chegar a Jesus. É só chegar nele, né, cara? Ele tá ali disposto a... o que aconteceu? Conta pra mim, abre seu coração, né? E agora, lá em Romanos 5:20, quando a gente pensa que não tem mais condições pro nosso pecado, eu tô jogado, deitado no lamaçal do pecado, aí vem aqui em Romanos 5, versículo 20, que diz o seguinte, na segunda parte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cara, isso aqui é fantástico. Sensacional. Fantástico, né? Então, não existe pecado, não existe quando você diz, eu fui longe demais. Não existe. A mão de Deus te alcança em qualquer lugar. Desde que você queira, desde que você esteja disposto, né, a aceitar o que ele fez, né, o sacrifício. A gente não pode fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão, né? A gente precisa aceitar, entregar na mão dele. Ele tá ali pertinho, disposto, é só esticar a mão assim. É isso aí, galera. E essa guerra, ela vai existir até a volta de Jesus, né? Exatamente. E você que está em casa, que está ouvindo esse episódio, se você acha que não tem como vencer, não se esqueça desse verso aí, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero deixar um outro verso aqui, Cleverson, pra gente poder fechar, né? Pra gente poder encerrar. Tá em Hebreus capítulo 4, verso 16, né? Que tá escrito assim, ó: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Se você está se sentindo perdido, cara, a única solução é você chegar até Cristo, se aproximar dele, você reconhecer os seus erros e confessar ali para ele, deixa ele cuidar e tomar a decisão, né? A resposta. Tomar a decisão de ter uma vida no Espírito. Muito bem, resumindo a lição toda essa semana. 1. Existe uma batalha Eu coloquei batata aqui. Existe uma batalha ocorrendo em nossa vida. 2. Essa batalha é entre nossa carne e nosso espírito. 3. Carne representa o nascimento físico sem esperança. 4. Espírito representa o novo nascimento que obtemos em Cristo. 5. Somente o poder de Deus agindo em nossa vida, vamos obter a vitória.
Massa demais. Muito bom, muito bom. É isso aí, fechamos? Fechamos, né? Show de bola. Acho que deu pra gente conversar sobre o assunto aí. Bacana. E não se esqueça que você pode seguir a gente lá no Instagram, @conversopodcast. Isto. E também temos o nosso e-mail, caso você queira mandar sugestões, mandar alguma dúvida, podcastconverso@gmail.com. E se você quiser compartilhar também o estudo da lição, coloca Quiser no seu... não, compartilha, Compartilha né? aí, meu. Compartilha. Vê aí todo dia aí, coloca lá no story do Instagram, marca @podcastconverso, marca a gente aí, a gente vai compartilhar, a gente vai recompartilhar também o seu story, vamos interagir. Fazer um barulho. Muito bacana. Aí, né? Beleza? É isso aí. Fechamos? Cleverson, até a próxima semana. Até semana que vem, galera. Grande abraço, Deus abençoe, que você possa continuar aí com o desejo de estudar a lição da Escola Sabatina, para que a gente possa para que nós possamos estar para que nós possamos estar cada dia mais forte, mais perto de Cristo e um dia estarmos todos juntos no céu. Um abraço, até semana que vem. Isso aí, valeu galera, é nóis.